Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Primeira questão que também gostaria de abordar nesta audição prende-se com a privatização da EGF. Já ouvimos aqui o Sr. Ministro, nós não tínhamos dúvidas que o objetivo de privatização desta empresa pública era, de facto, por uma opção política e ideológica deste Governo. Porque, no nosso entendimento, de facto, a melhor garantia que os cidadãos têm para a prestação de um serviço de qualidade nesta área é, de facto, a universalidade, a custos acessíveis, é efetivamente por uma gestão pública. Não é essa a opção do Governo. E o Sr. Ministro assumiu aqui claramente que não é essa a opção do Governo, que no quadro da reforma do Estado entende que o Estado não deve desempenhar este tipo de funções. Mas importa aqui colocar o seguinte, porque isto revela também as opções deste Governo a vários níveis, ou seja, não é só naquilo que são os serviços públicos essenciais, é depois também no que implica o que tem a ver com os direitos dos trabalhadores e o próprio emprego público que não está aqui salvaguardado. Refere o Sr. Ministro que não há aumento de tarifas para os municípios, pois naturalmente se houver para os municípios terá repercussões nos municípios. Mas a verdade é que aquilo que nós temos assistido, Sr. Ministro, é efetivamente quando a gestão não é pública, as vantagens, ou seja, não há nenhuma vantagem para as entidades públicas nem para as pessoas, porque aumenta as tarifas, há pior serviço e há aqui um aspecto que é essencial. Como entidade privada, o seu principal objetivo não é o serviço público, Sr. Ministro. Uma entidade privada, o seu principal objetivo é a obtenção de lucro. E, naturalmente, vai intervir com este propósito. Por isso, vir aqui referir que vai ser vantajoso e que não irá ter implicações nas tarifas, Sr. Ministro, de facto, esse é um aspecto que não está cabalmente esclarecido. O Sr. Ministro falou aqui da relação com os municípios, de que houve um grande diálogo, mas o Sr. Ministro e este Governo está a avançar com uma medida contrária à opinião dos municípios. Tem, naturalmente, noção sobre isto, não é só da Associação Nacional de Municípios, vários municípios têm tomado posição a referir que estão contra este processo. E isto, na nossa perspectiva, demonstra também o desrespeito do Governo pelos próprios municípios, porque os municípios são acionistas destas empresas e foram completamente postos de parte neste processo e ignorada a sua opinião. Estamos a falar na alienação de um património público, que é as infraestruturas em relação a este serviço, para os resíduos, que foi um património público que foi construído com investimento público. Investimento dos municípios. Foi construído com fundos comunitários e o seu Governo pretende desbaratar isto de uma forma, de facto, da nossa perspectiva, não é aceitável. Por isso, Sr. Ministro, da nossa parte, de facto, está aqui bem claro uma opção política que nós rejeitamos, que não é esta a nossa solução, que não é este o nosso caminho. Em relação às águas, queria colocar aqui uma questão. O Sr. Ministro referiu que o objetivo do Governo aqui não é privatizar. Então, convinha que ficasse aqui bem claro, então, que o Sr. Ministro assumisse e dissesse que vai manter a gestão pública neste setor. Porque, se bem me recordo, na estratégia deste Governo, o Sr. Ministro falou-nos aqui da fusão e falou-nos aqui da verticalização do setor, mas não nos falou da concessão. E dos documentos que eu conheço por parte do Governo, foi feita uma apresentação pública, falava nestes três pressupostos: a fusão, a verticalização e a concessão. Aliás, tivemos aqui até várias discussões de concessão e privatização, em que recordo que o Governo dizia que não era a mesma coisa. Como se a concessão não fosse entregar a privados a gestão, neste caso concreto, que era a gestão das águas. Então eu queria aqui perguntar, dado que o Sr. Ministro não falou desse aspecto da concessão, que de facto, em relação à privatização e os objetivos que tem, as diferenças são efetivamente muito curtas e de facto o que vai no sentido de beneficiar entidades privadas, queria aqui que o Sr. Ministro então pudesse cabalmente esclarecer e afirmar, ou assumir, se é essa ou não, a perspectiva do Governo da gestão pública da água e
que a parte da concessão não está prevista neste processo. Esta era a questão que lhe deixava. E queria colocar aqui um outro aspecto que está interrelacionado com estes dois, os resíduos e as águas, e gostava aqui de um comentário do Sr. Ministro, porque a verdade é que, e até tendo em conta os resultados da auditoria feita pelo Tribunal de Contas às concessões de água existentes no nosso país, porque de facto revelam bem que neste tipo de contratação e neste tipo de processo as entidades públicas e os utentes são sempre prejudicados. E as entidades privadas são sempre beneficiadas. É isto que revela a auditoria do Tribunal de Contas. E, de facto, quando se fala num processo de privatização da EGF, o que é que garante, como é que o Sr. Ministro garante que neste processo não vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com estas concessões das águas, em que o risco, em que as entidades privadas não têm qualquer tipo de risco, em que se contratam um nível de volume, neste caso concreto era de água, era um volume de caudal das águas, de abastecimento de águas, e quando não era cumprido os municípios tinham que indemnizar. Como é que o Sr. Ministro garante aqui que efetivamente não há repercussões e que não haverá aumento de tarifas? Aliás, nestes processos as tarifas também foram aumentadas, quer para os municípios, quer para os utentes. Vou terminar, Sr. Presidente, que estas matérias são de facto muito importantes, mas quer numas, quer noutras, estamos a falar de serviços públicos essenciais. Mas em relação à água, há aqui uma questão que ainda é mais relevante. É porque estamos a falar de um bem essencial à vida de todos nós. Não há nenhum ser humano que viva sem água. E, de facto, haver aqui intenções de tornar este bem, ou de haver uma apoderação da gestão deste bem, na nossa perspectiva, não se compadece com, de facto, com o direito à água que deve ser assegurado a todas as pessoas. Ainda sobre a discussão que tivemos há pouco em relação ao setor das águas e dos resíduos, o Sr. Ministro perguntava porque é que havia de subvencionar as águas, este setor, quando, na sua perspectiva, estiverem resolvidos os problemas de Águas de Portugal. O Sr. Ministro, é pela mesma razão que o Sr. Ministro afirmou aqui que está de acordo com a privatização da EGF e que assumiu como opção política a privatização da EGF. Por isso, Sr. Ministro, de facto, em relação a esta matéria, há aqui um conjunto de aspectos que estão em cima da mesa e que este Governo tem que atender, que são o seguinte: a água é um direito e, como direito, de facto, deve ser acessível a todos. E o que o Sr. Ministro aqui propôs, com essa harmonização das tarifas, vai constituir um aumento para muitas e muitas pessoas, um aumento do custo da água, e pode mesmo condicionar a acessibilidade de muitas pessoas à água no nosso país. Sr. Ministro, eu gostaria de também colocar outras questões neste tempo que tenho. A segunda questão que gostaria de colocar sobre o arrendamento, sobre a lei dos despejos, como nós consideramos, porque foi efetivamente uma lei de despejos. E daquilo que nós temos conhecimento da aplicação desta lei, o que se tem verificado são aumentos do valor da renda. Muitas pessoas com ações de despejo e que estão numa situação de grande desespero e que podem vir a perder a sua habitação e não ter para onde ir. Quando falamos em situações de desespero, muitos idosos, porque o Sr. Ministro tem que ver só o facto de poder receber na sua habitação uma carta a falar no aumento da renda, tendo em conta aqueles que são os rendimentos baixos das pensões, dos salários, mas neste caso concreto dos idosos, das pensões, de facto, coloca muitas pessoas em situação de desespero. E temos conhecimento também do encerramento de inúmeros estabelecimentos comerciais, porque a atividade que desenvolvem não lhes permitiu suportar o aumento de renda que está subjacente. Aliás, como o PCP cautelou na altura e alertou, manifestando as nossas preocupações a esta lei, de facto era uma lei que não correspondia às necessidades de habitação, ou seja, não garantia o direito à habitação das pessoas, e foi uma lei que foi ao encontro não do interesse da generalidade, neste caso dos inquilinos, mas que foi ao interesse de outros interesses privados e de especulação. Senhor Ministro, a outra questão que gostaria de...
ainda sobre isto dizer, de facto, é verdade, o PSD assumiu que iria apresentar uma alteração à lei e nós recordamos aqui em Lisboa, ainda antes na campanha eleitoral, anunciou num debate com inquilinos que iria apresentar uma proposta na Assembleia da República. Até hoje, Sr. Ministro. O Sr. Ministro agora veio aqui dizer, não, vamos deixar a Comissão fazer o trabalho, depois trazemos. Mas há aqui um aspecto que importa aqui colocar. O fato do Governo querer trazer uma proposta de lei e colocar como objetivo demonstra desde já que reconhece que a lei que impôs ao país não resolve o problema das pessoas. Sobre a renda apoiada, eu gostaria também de colocar algumas questões ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, este Governo também se comprometeu com a revisão do regime da renda apoiada num sentido de que fosse mais justa para os moradores dos bairros onde se aplica este regime, nomeadamente os bairros do Iru, que é aqui que nos interessa, que são da responsabilidade do Governo. Que iria no sentido, de facto, de pôr fim às injustiças que este regime da renda apoiada impõe. Mas o que o Governo fez não foi isso. Não só não fez a revisão da lei, como decidiu aplicar o regime da renda apoiada, que é injusto, aliás, e já há recomendações aprovadas na Assembleia da República, incluindo pelos partidos que suportam o Governo, que é injusto, mas decidiu aplicar este regime à generalidade dos bairros que estão sob gestão do Iru. Ou seja, nós estamos a falar com dados do Iru e que foi dados que foram apresentados nesta Comissão no ano passado, creio que foi no final da ação, peço desculpa, foi no final da anterior sessão legislativa e para terminar dizer o seguinte, em que havia aumentos de 400, 500, 900% e até de 1000%. É esta a justiça que o Governo quer aplicar nas pessoas? É aumentar desmesuradamente o valor da renda sem ter em conta aquela que é o seu rendimento real. Vou terminar, Sr. Presidente. Sem ter em conta o seu rendimento real e, de facto, as dificuldades que as pessoas têm. Sr. Ministro, eu gostaria ainda de colocar algumas questões e uma primeira ainda sobre a discussão da renda apoiada. O Sr. Ministro falou da injustiça entre os novos contratos e os contratos mais antigos. Pois bem, o PCP tem uma proposta de revisão da lei já de algum tempo e que, na nossa perspectiva, resolveria essa injustiça caso tivesse sido aprovada. Mas, Sr. Ministro, pergunto-lhe também o seguinte, se essa injustiça está identificada pelo Governo, havendo uma resolução aprovada pela Assembleia da República desde o final de 2011, a questão que eu lhe faço é quanto tempo é que é preciso ou quantos anos é que são precisos para o Governo pôr fim a esta injustiça, porque de 2011 a 2014 passaram cerca de 2 anos desde a aprovação desta resolução. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar uma outra questão agora sobre os planos de ordenamento dos parques. Há planos de ordenamento que estão a ser, as suas medidas estão a ser de facto muito prejudiciais para as populações residentes, para o desenvolvimento de atividades económicas tradicionais, muitas delas que são atividades que as populações recorrem para a sua subsistência e a verdade é que esses planos não estão a permitir o adequado desenvolvimento dessas atividades. E no nosso entendimento é possível haver naturalmente uma harmonização entre a proteção da natureza, que creio que nós defendemos, e naturalmente a garantia de condições para que as populações residentes não sejam penalizadas por, de facto, viverem num parque natural. Eu queria lhe fazer perguntas sobre 3 planos concretos. O primeiro é a Rábida. Há compromisso já por parte do Governo, de vários governos, aliás, para a revisão do plano. O plano foi publicado em 2005, estamos em 2014. E a verdade é que este plano ainda não foi revisto, apesar também já existir recomendações aprovadas pela Assembleia da República nesse sentido. Queria saber, Sr. Ministro, quando é que se inicia o processo. E o plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, ambos publicados em 2011, no início de 2011, e ambos com os mesmos problemas da Rábida, obviamente, tendo em conta a situação específica de cada um dos planos e cada uma das localizações, mas nós já questionámos o Governo por escrito sobre a necessidade da sua revisão. O Governo respondeu-nos a dizer que há um entendimento de que a revisão não se deve fazer antes de passados 3 anos da sua aplicação. Sr. Ministro, passaram os 3 anos.
estamos em 2014, 2011, 2014, como é que se vai ou não dar resposta e fazer essa revisão? Sr. Presidente, deixe-me só fazer uma última pergunta e vou tentar fazê-la o mais rapidamente possível. Sobre a questão do litoral, eu gostava de lhe fazer pergunta muito concretamente sobre a situação da Costa da Caparica. O Sr. Ministro, na audição anterior que esteve aqui na Comissão, referiu um conjunto de investimentos para a Costa da Caparica. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: nós temos conhecimento que está em desenvolvimento um projeto de candidatura a fundos comunitários, mas que há alguns problemas concretos que estão a criar obstáculos para a concretização dessa candidatura. É que ainda está em gestão o anterior Conselho de Administração, a Comissão Liquidatária ainda não entrou em funções e o Conselho de Administração anterior da Sociedade Costa Polis não tem competências para subscrever essa candidatura e aguardam, e dizem que é necessário, vou terminar, Sr. Presidente, e dizem que é necessário, de facto, que haja uma autorização por parte de um membro do Governo para que se possa assinar e submeter essa candidatura. Nós estamos a falar de prazos muito curtos, quer na submissão da candidatura, vou mesmo terminar, quer da submissão da candidatura, quer naturalmente prazos muito curtos para a concretização das intervenções que o Sr. Ministro anunciou aqui na Comissão. Eu queria lhe perguntar como é que vai resolver isto e queria também perguntar se os prazos que o Sr. Ministro aqui anunciou em relação à Costa da Caparica vão efetivamente ser cumpridos e em junho está em condições de iniciar a época balnear. Obrigado, Obrigada pela tolerância, Sr.